Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Já se inscreva, ative o sino e deixe o seu like, certo? Muito bem. Nós vamos considerar agora o estudo bíblico da parte Faça o Melhor no Ministério. Se você está com essa designação da semana 18 a 24 de dezembro, vem para cá, fique conosco e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito você a preparar a sua parte. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos. Como sempre falo, é um prazer imenso e de coração ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Como dito inicialmente, nós vamos fazer o estudo bíblico da parte Faça o Melhor no Ministério, que na nossa apostila ela diz assim. Nós vamos usar a IFF, que é o livro Seja Feliz para Sempre, lição 13, Introdução, Aprenda Mais e o ponto 4. E depois nós vamos fazer a análise da lição número 6. Então podemos iniciar essa demonstração assim. Ana, ela inicia. Muito bem, Magali, excelente a sua resposta. Perceba que este estudo será bem produtivo. Vamos agora entrar no quadro Aprenda Mais. Nele, iremos ter uma visão geral do que iremos estudar neste capítulo. Você pode ler, por favor. Então, Magali faz a leitura ou não, você que decide, e depois você continua. Então, só para pontuar, veremos o que Deus pensa sobre as religiões falsas, o que essas religiões falsas fizeram ao longo dos anos e por que não podemos parar de servir a Jeová e aprender sobre ele. No ponto 4, traz uma ideia aceita pela maioria das pessoas, que é que todas as religiões são caminhos diferentes para se achegar a Deus. Antes de obtermos a resposta sobre isso, o que você acha sobre essa afirmação? Então Magali, ela responde: eu acho que se a pessoa faz o bem e busca Deus, creio eu que Deus está olhando por ela, independente de religião. Ana, ela fala: seu raciocínio é lógico. Então vamos ver o que Deus fala a respeito disso? O ponto 4 tem o tema: Deus não aceita todas as religiões. Você pode ler, por favor, esse ponto? Então Magali faz a leitura, ou não, você que decide, e depois você continua. Muito bem. Então, antes de considerarmos a pergunta, vamos fazer a leitura do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o 14. Diz assim. Então, após a leitura do texto, você continua dizendo. Percebeu que interessante, Magali? Jesus aqui faz uma comparação entre um portão largo e outro estreito. Notou quantos entrarão pelo largo e quantos pelo estreito? Então Magali, ela diz. Aí mostrou que pelo portão largo muitos entrarão e pelo estreito poucos são os que o acham. Ana fala. Isso nos ensina que muitos tentarão buscar e fazer a vontade de Deus, mas poucos conseguirão fazer isso da maneira que ele deseja. E por causa disso, poucos passarão pelo portão apertado em direção à vida eterna. Levando isso em consideração, a pergunta é: o que a Bíblia diz sobre a estrada que leva à vida? Já até falei um pouco sobre isso. Então Magali, ela diz: pelo que eu entendi no texto e também em sua explicação, a estrada que leva à vida é apertada e poucos passarão por ela. Então Ana, ela diz: exatamente. Isso nos ensina então que só existe uma estrada que guia até Deus, ou seja, que Deus aceita. Vamos ver um vídeo com o tema: será que Deus aceita todas as religiões? Esse vídeo vai facilitar a sua compreensão. Depois, vamos obter a resposta para a pergunta que se segue. Então, mostre o vídeo e depois fala assim. Vídeo muito esclarecedor. Então a pergunta é: será que a Bíblia diz que todas as religiões agradam a Deus? Então Magali, ela responde: não.
Na verdade, ela diz que só existe um caminho. Ana continua, isso mesmo. E no vídeo mostrou também que devemos deixar que a palavra de Deus seja igual o que em nossa vida? Então Magali responde, precisamos fazer o uso dela como se fosse um mapa, pois as igrejas dizem muitas coisas, mas somente a palavra de Deus que nos dá o caminho certo. Ana fala, perfeito. Sendo assim, Magali, te pergunto novamente, todos os caminhos levam a Deus? Então Magali agora ela responde, pelo que aprendi, não. Só existe um caminho apertado e são poucos que passam por ela. Quero muito estar nesse caminho. Ana fala, eu também. Com a ajuda de Jeová iremos conseguir, sim. Vamos passar para o ponto 5? Então aqui a gente finaliza nosso estudo e eu tenho certeza que ajudou muito a vocês. Vamos juntos agora preparar a lição, né? Fazer uma análise brevemente da lição número 6, que diz assim, explique por que você leu o texto. Então o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então, destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal, destaque o ponto que você quer que a pessoa se lembre e explique de modo simples. Então, percebemos que Ana ela fez exatamente isso, né? Ela pegou algumas palavras-chave do texto, repetiu para que Magali pudesse responder a respeito disso. Também ela destacou como aquilo poderia ser útil para a vida dela e fez com que ela lembrasse ou gravasse das informações que foi dita durante a sua apresentação, por fazer novamente a pergunta no fim. Então podemos ter certeza que Ana ela se saiu muito bem em sua apresentação e também você se sairá se preparar igualmente usando as informações da brochura Melhore, ok? Então muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.